Santo, Santo, Santo. Boa noite, paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos. Que o Senhor nos ajude nessa noite a melhorar as nossas ações, os nossos pensamentos, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. E eu quero convidar todos vocês para que nós possamos dar início a esse tempo tão especial, né? Nesse sábado, onde nós vamos estar trabalhando um pouquinho sobre a nossa memória, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções. Então, eu quero convidar você nesse primeiro tempo para nós estarmos orando, colocando a nossa vida diante do Senhor, convidando o Senhor Jesus, né, para estar tocando o nosso coração, porque é muito importante que Ele nos ajude nessa noite. É muito importante, mesmo que a gente vá discutir, como eu falei que nós íamos discutir um livro, né, apesar que eu não vou discuti-lo todo, mas algumas partes dele, eu preciso que o Senhor esteja aqui, amém? E eu sei que você precisa disso também. Então nós vamos orar nessa noite em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada pela Tua presença, Senhor. Nós passamos um dia protegidos pelo Senhor, amados pelo Senhor, cuidados pelo Senhor. Desde a madrugada Tu estás, Senhor amado, regando as nossas vidas. Desde a madrugada Tu estás removendo abrolhos da nossa terra. Tu estás nos ensinando, Senhor amado, caminhos excelentes. E nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, convidando o Senhor para tomar o Teu lugar neste momento. Queremos agradecer ao Senhor por todas as lições, meu Deus, que nós temos recebido, Senhor, através de vários caminhos, através, Senhor amado, de várias direções, Pai, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e o Senhor fala de várias maneiras, o Senhor fala através do universo, dos céus, das estrelas. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e que o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E as obras das suas mãos são obras maravilhosas. Um dia faz declaração a outro dia, sem linguagem, sem fala. Tudo ocorre de uma forma organizada, disciplinada, porque o Senhor é o arquiteto. Desde a fundação do mundo, Senhor. A sabedoria foi arquiteto junto contigo. E a tua sabedoria criou todas as coisas, organizou os grandes luminares, organizou os céus, organizou a terra, organizou as plantações. E nós, Senhor amado, nos admiramos da beleza que há, Senhor, em tantas paisagens, da beleza que existe, Senhor, no mundo. Senhor, até mesmo no meio de lugares onde o sofrimento é grande, a beleza do Senhor está ali, porque as pessoas são fortes, são persistentes, são determinadas, são humildes, e isso é beleza também. E eu quero louvar o Senhor, Pai. Queremos exaltar as obras das Tuas mãos, queremos exaltar os Teus planos, os Teus planejamentos, a Tua ação, o Teu ser. Porque Tu és maravilhoso, Tu és inigualável, não há outro Deus além de Ti. E nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite, orando por sabedoria, orando por entendimento, orando por inteligência, em nome de Jesus. Nós nos apresentamos a Ti, Senhor, mesmo neste sábado de uma leitura, nós queremos a presença do Senhor para abrir a nossa mente, para nos ajudar a chegar aonde temos que chegar, em nome de Jesus, para nos ajudar a outras pessoas. Por isso, Senhor, nós dizemos que Tu és muito bem-vindo aqui. E nós abençoamos, Senhor amado, todas as famílias que se aproximam desse momento para estar conosco. Nós abençoamos, Senhor, cada ovelha, cada discípulo, cada líder. Nós abençoamos cada casal, cada jovem, cada criança. Em nome de Jesus, Pai. Nós destrancamos os grilhões, as algemas, nós ministramos cura do Senhor. Muito obrigada por cada livramento que o Senhor deu às pessoas que nós amamos. Muito obrigada, Senhor. Tu és maravilhoso e de fato o Senhor nos surpreende.
Eu quero abençoar esse momento, Pai. Pedir ao Senhor que derrame um orvalho especial sobre nós, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje, em nome do Senhor, né? Nos ajude a crescer, né? Seja muito bem-vindo cada um de vocês, né? Ontem eu fiz uma promessa, né? Disse que hoje nós íamos trabalhar com esse livro da gestão das emoções, né? De Augusto Cury. E esse livro foi escrito por esta pessoa, que ele foi um dos maiores ateus, né, do Brasil. E ao estudar a mente de Cristo, né, ele se converteu ao cristianismo. E ele tem mais de 75 milhões de livros escritos do Brasil e fora do Brasil. Né, e hoje nós vamos aprender um pouquinho com ele. Ele é psicólogo, psiquiatra, né, ele é um doutor. E hoje nós vamos estar aprendendo com ele, amém? É uma pessoa que Deus deu sabedoria. Uma das coisas que o sábio tem que crescer é aprender com aqueles que o Senhor também trouxe habilidades, né? Deus, ele deu dons aos homens. E é um ato de humildade nós pararmos para ler e aprender com essas pessoas, né? A Bíblia diz que nós podemos ouvir tudo e reter aquilo que é bom. Então, aquilo que é bom para você, você retém nessa noite, tá bom? Ontem nós fomos muito ajudados e hoje nós seremos mais ajudados, tá? Então, nós estamos trabalhando um pouco, né, com esse livro aqui, ó, Gestão da Emoção, tá? De Augusto Cury. Ele foi publicado em mais de 70 países, né? Esse livro aqui também ele foi o best-seller. Então, assim, vale a pena a gente entender. E ele vem falando sobre a crise, né? Ele vem falando como nós podemos crescer na crise. Então, eu vou estar citando algumas partes do livro, porque o livro é muito grande, mas eu vou estar citando algumas partes, né, para a gente estar crescendo com ele, tá bom? Então, assim, no livro dele, logo no prefácio, ele tem uma parte que diz assim: só é eficiente quem aprende a ser líder de si mesmo, ainda que intuitivamente, tropeçando, traumatizando-se, levantando-se, interiorizando-se e reciclando-se. Por isso é necessário aprender essas técnicas modernas da gestão da emoção de uma forma eficiente e inteligente por meio de complexos e efetivos treinamentos. Então, o que ele está dizendo? Se você quer ser eficiente na sua vida, você precisa aprender a liderar a você mesmo, tá? Que o Senhor seja bem-vindo, irmão Paulo Roberto também, Roseli, né? Então, se nós quisermos ser eficientes, nós precisamos aprender a ser líder de nós mesmos. Porque às vezes, como eu já disse aqui, existem escritores que falam: se você pode, seja líder de 1000, se não pode, seja líder de 100, se não pode, seja líder de 10, se não pode ser líder de 10, seja líder de 1. Se você não pode ser líder de 1, seja líder de você mesmo, né? Então, assim, para ser líder de nós mesmos, ele fala aqui que é necessário ter um treinamento, né? Então, esse livro, ele traz um treinamento a nível de emoções, né? E ele fala que a gestão da emoção depende da gestão do pensamento. Ou seja, se você deixa entrar na sua mente qualquer coisa e você não tem uma boa gestão de pensamentos, você nunca vai conseguir controlar as suas emoções. E quando a gente conecta isso com a Bíblia, o que a Bíblia diz? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, nisso pensai, né? Então, ele vem trazendo essa questão e ele pergunta: você é um especialista em preservar o seu cérebro ou em estressá-lo, né? Então, em que você tem se especializado? Né? Tem pessoas que se estressam. Então, ele diz assim: olha, antes de uma empresa falir, a mente de seus executivos entra em colapso. Antes de profissionais liberais serem excluídos do mercado,
a mente deles se engessa. Antes de casais implodirem seu romance, as suas emoções entram em decadência. Do mesmo modo, antes de as pessoas desenvolverem doenças psicossomáticas, que são doenças emocionais, sua psique e seu corpo gritam por socorro, mas não são ouvidos. E antes de falharem na formação de filhos e alunos, pais e professores atuam como meros manuais de regras e não como estimuladores da arte de pensar. Então, o que ele está dizendo aqui? Tudo começa na mente. Antes de vir uma decadência externa, primeiro vem uma decadência interna. Antes de vir uma destruição, primeiro vem os pensamentos de destruição. E a Bíblia vai falar um pouco sobre isso, quando ele fala que as pessoas, elas concebem o pecado e elas dão luz ao pecado. Então, o que ele está falando aqui? Tanto a questão de empresas, profissionais, casais, educação de filhos, a decadência vai começar quando dentro de nós, dentro dos nossos pensamentos, nós começamos a dar vazão, para os entulhos. E ele diz assim, sem uma gestão emocional, ou seja, sem uma liderança das suas emoções, os invernos psicossociais poderão ser prolongados e intensos, ou seja, aquele momento difícil psicológico, ele pode ser prolongado se você não for um líder das suas emoções. E as primaveras curtas e instáveis. A primavera no pensamento é aquele momento bacana, é aquele momento que a gente está bem com a gente mesmo, aquele momento de bem-estar. Então, o que ele está dizendo aqui? Se você não for um líder das suas emoções, os invernos, os momentos difíceis, eles vão ser prolongados. E aquele momento gostoso de bem-estar, que é a primavera, vai ser curto, vai ser instável. Por quê? Porque você não sabe liderar suas emoções. E ele diz assim, olha, muitos amam o perfume das flores, contudo não têm coragem e nem habilidade para sujar as mãos para cultivá-la. Então ele está dizendo que as pessoas precisam sair da passividade. O que é passividade? É aquele estado de inércia, é aquele estado de comodismo. Então ele fala, muitas pessoas querem sentir o perfume das flores, mas não quer sujar a mão para cultivar, esse jardim. Então ele diz que a pessoa precisa sair da passividade, e sujar as mãos para sucar o solo da nossa mente. Então ele coloca a mente como se fosse uma terra que precisa ser cuidada, onde a gente tem que tirar as pedras, a gente tem que tirar os abrolhos. Então ele coloca a nossa mente assim. E ele diz, se você não sujar as mãos para sucar o solo da mente, e se transformar em jardineiros que cultivam a mente livre, então você não vai conseguir sentir o perfume da flor. Estão entendendo? Então ele está colocando aqui a questão da mente como a responsabilidade de cuidar da mente é nossa. A responsabilidade é como uma pessoa que vai cuidar de um jardim. É como uma pessoa que vai se preocupar com aquilo que está nesse jardim, Então ele diz assim que hoje, nos dias de hoje, inclusive em outros livros ele vai falar que nós estamos dentro de uma sociedade muito informatizada, mas que as pessoas estão inertes, as pessoas não pensam, Então ele vai colocar que hoje o normal é sofrer por antecipação, remoer frustrações, ficar remoendo mágoas, ser pessoas ansiosas, irritadiças, impacientes, pessoas que são desprotegidas emocionalmente, E diz que, infelizmente, o anormal é quando você quer ser um líder da sua psique. Então, vocês já viram pessoas que sofrem por antecipação? Alguém da sua família nem morreu ainda e ela já está chorando o luto? Então, ele diz que isso, hoje em dia, é o que está imperando, As pessoas ficam remoendo aquelas frustrações, remoendo aquelas mágoas, Ficando extremamente ansiosas e se irritam facilmente, são impacientes,
desprotegidas emocionalmente, né? E ele diz que o anormal é ser líder da sua própria psique. Então, vocês podem perceber que quando nós trazemos uma reflexão que nos leva a pensar, né, ou que nos confronta, poucos aderem. Por quê? Porque as pessoas querem tudo pronto, né? Eles querem aquela palavra profética pronta, né? Então, assim, é importante que a gente entenda que nós temos responsabilidade com a nossa vida, nós temos responsabilidade com os nossos pensamentos, né? Então, assim, ele fala muito sobre as pessoas que elas só apresentam aos outros as mazelas emocionais, as mazelas, as dores psicológicas, né? Porque elas não têm uma mente organizada, né? Então ele diz assim, olha, ninguém é digno do pódio se não utilizar as suas lágrimas, as suas perdas e as suas frustrações para alcançá-lo. O que é o pódio? O pódio é um lugar de honra. Então ele diz, se você não utilizar as suas lágrimas, as suas perdas, as suas frustrações, aprender com isso, você não vai subir no lugar de honra, né? E aí ele vem trazendo uma conexão, assim, e vem explicando um pouco sobre as técnicas do coaching e da psicoterapia, né? Mas ele vem dizendo que a gestão das emoções, a liderança das emoções é a base de todos os treinamentos psíquicos, né? Ou profissional, ou educacional, ou interpessoal. Então, se a pessoa ela não tem uma boa liderança emocional, ele até cita os atletas, né? Eles não vão conseguir chegar no lugar de honra se eles não tiverem uma boa liderança emocional, né, irmãos? E quando a gente olha para Cristo, a gente vê o tanto que Cristo sofreu, o tanto que Cristo foi assim, perseguido, né? Muitas pessoas estavam com ele, mas para pegar um erro dele, né, ouviam as palavras dele para confrontá-lo, mas ele tinha uma tremenda liderança emocional, não é verdade? E nós, como discípulos de Cristo, precisamos ter esse desempenho emocional, né? Então, assim, ele comenta que os esportistas de renome mundial, né? O jogo que essas pessoas ganham, elas ganham primeiro na mente. Então, os esportistas de renome mundial, eles são trabalhados na sua mente. Então, assim, Augusto Cury, ele fala que uma pessoa rígida, impulsiva, tímida, fóbica, pessoa fóbica é aquela que tem fobia, tá? Que tem medos, tem síndrome de pânico, essas coisas. A pessoa pessimista, ansiosa, ela pode bloquear o seu desempenho mais do que ter consciência. Então, a pessoa que ela é rígida, impulsiva, tímida, fóbica, pessimista, ela vai bloquear o seu desempenho. Então, às vezes, ela poderia estar bem além, mas ela não consegue se liderar, então ela fica bloqueada, né? Ela fica bloqueada, né, no desempenho, mais do que ter consciência. Então, ele vem falando que na nossa mente existem muitas armadilhas, né? Então, muitas pessoas, elas são vítimas dessas armadilhas porque elas não questionam seus pensamentos, como ontem eu falei com vocês, né? Então, ela pode ser vítima e muitas vezes elas vão levar esses conflitos para o túmulo, porque elas nunca vão conseguir resolver esses conflitos, né? Então, assim, ele diz que é possível você reeditar as janelas da memória, né? E que você também pode construir novas plataformas saudáveis. Então, ele vem falando sobre as janelas killer e sobre as janelas light. As janelas killer são aquelas janelas que ele chama de janelas traumáticas. É quando você tem um trauma e você guarda isso na sua memória. E aí, quando você não reedita isso, ou seja, você não aprende com aquela frustração, com aquela dor que você sofreu, quando acontece qualquer situação, essas janelas se abrem e a pessoa entra num foco de tensão muito profundo, né? E ele fala sobre as janelas light, que é aquelas janelas que
que você aprende a liberar um prazer, um conhecimento, um bem-estar através dela. Ou seja, nós temos que aprender, quando vem um pensamento traumático, você tem que liberar a outra janela na sua memória, dizendo, tipo, o que eu aprendi com isso? Como eu cresci com isso? Então, assim, e ele vem falando, ele fala sobre o mal de Alzheimer, né? Que muitas vezes as pessoas que têm Alzheimer, eles têm uma grave desorganização na sua memória, né? Por isso que eles não falam coisas com coisas e tal. E aí ele vem falando o seguinte, que nós precisamos trabalhar algumas técnicas da nossa memória, para que a nossa memória fique ativa. Como? Provocando a memória através de alguns jogos, né? Existem alguns jogos, por exemplo, o jogo de dominó, né? Os jogos de xadrez, de damas, que não é um jogo para você jogar, tipo, competindo ou colocar a questão, não, isso aí vai trazer uma competição, uma vingança, não é nada disso. É porque você tem que pensar antes de jogar. Então você vai fazer a sua memória praticar aquilo. Ele fala que nós podemos também cuidar da nossa memória estimulando a socialização através de atividades físicas, né? Muitas vezes existe um certo desequilíbrio, né? As pessoas, elas querem ficar, Deus me cura, me ajuda, Senhor, faz um milagre na minha vida, e Deus faz mesmo, mas existem coisas que ele está colocando que a parte é sua. É você que faz, se socializar para fazer uma atividade física, né? Então ele vem trazendo, desenvolvendo o altruísmo. O que é o altruísmo? O altruísmo é assim, se eu tenho só uma cadeira, eu vou sentar de um lado e você do outro, né? E aí, então é você ser uma pessoa solidária. Então ele fala que quando a gente também trabalha esse altruísmo, a gente participa de atividades filantrópicas como um agente atuante, não como investidor passivo, aquele que só dá o dinheiro e as pessoas fazem a ação social. Ele diz que quando você se envolve, você também está estimulando a sua memória, né? Por exemplo, tem pessoas que se envolvem com instituições que trabalham com crianças, outros se envolvem com instituições que trabalham com questão dos viciados. Então, quando você atua nessas áreas, você também está trazendo saúde, né, para a sua mente, realizando atividades lúdicas, né, prazerosas, né, que fomentam o sentido da vida e a motivação de viver, como que a gente está fazendo hoje, né, que é uma conversa sobre esse livro, um debate, uma escrita, uma pintura, né, uma atividade lúdica. Você percebe que muitas pessoas já não brincam mais? Percebem que muitas crianças não sabem mais brincar? Que os jovens não sabem mais brincar, né? Então, assim, o que acontece? Quando a gente vai estimulando adequadamente a nossa mente, né? Que a gente vai irrigando a nossa mente, a gente vai trazendo essa saúde, porque quem não faz isso, se essa mente não for irrigada, se essa mente não for estimulada da maneira correta, ela pode envelhecer rapidamente, desobedecendo a cronologia. Então, assim, ele fala que é muito grave isso, porque tem jovens com 20 anos de idade que apresentam sintomas de falência emocional ou uma velhice intrapsíquica, como se observa hoje. Então, ele fala aqui desses jovens que, por exemplo, eles têm 20 anos, mas eles têm uma mente de idoso. E os sintomas é porque eles têm dificuldade de tomar iniciativa, têm dificuldade de agradecer, têm dificuldade de se motivar, têm a necessidade de reclamar, de querer tudo rápido, querer tudo pronto, né? Isso é o imediatismo no alcance das metas e o desprazer no processo de atingi-las. Então ele vem colocando que existem jovens que ele tem uma idade cronológica de 20 anos. Por quê? E eles só ficam plugados em videogames, né, e em celulares. E a idade emocional deles muitas vezes é de 80 anos. E ele fala que conhece indivíduos com 80 anos,
mas que têm a idade emocional de 20 anos. São extremamente entusiasmados e dinâmicos, né? Então ele vem falando sobre essa idade emocional. E ele fala que aposentar a mente é pouco a pouco deixar de estimulá-la, de irrigá-la, de fomentá-la, de provocá-la, né? E isso vai asfixiar, né? Quando a pessoa é asfixiada, ela é sufocada. Então ele fala que se você aposentar a sua mente, não trabalhar direito com ela, você vai asfixiar a sua imaginação, você vai asfixiar a sua interpretação, a fluência das ideias e o raciocínio complexo, né? As pessoas passam a ser como máquinas, né? Elas estão como se estivessem dopadas. Então é muito importante nós trabalharmos com muito amor, né, com a nossa mente, ter esse cuidado, né? E ele vem trazendo, então, algumas técnicas da gestão da emoção. A primeira coisa que ele fala, que nós temos que reeditar as janelas traumáticas, reconstruindo janelas saudáveis. Então ele diz que nós não temos que tentar apagar os medos, né? A mágoa, a timidez, o pessimismo ou o humor deprimido, porque a gente não consegue fazer isso, mas nós podemos reeditar isso, mudar o nosso comportamento. Né? Às vezes você está sentindo algo, mas se você pensa antes de agir, você pode mudar o seu comportamento, né? Então ele diz: a cada crise renova-se a esperança, a cada frustração introduzem-se novas ideias, a cada lágrima irriga-se a sabedoria. Só se muda a história escrevendo outra e não anulando a anterior. Então ele vem falando que nós temos que reciclar, né? Transformar essa situação do lixo da memória. Pensamentos perturbadores, humor deprimido, timidez, insegurança, né? No exato momento em que ele aparece, então, para você, ele fala que é uma atitude extremamente inteligente para quem quer gerir a emoção. E ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, ó: é surpreendente observar quanto o ser humano é intolerante com o lixo físico e ele é tolerante com o lixo psíquico. Ele não suporta alimentos espalhados pela cozinha, papéis e outros objetos dispersos pela sala ou escritório, mas ele suporta o lixo que acumula no território da emoção, né? Então, ele vem falando sobre esse reeditar da memória. Aquilo que vem como um lixo, você tem que transformar em adubo. E ele pergunta: você transforma o seu lixo emocional em adubo? Tem sido um jardineiro das janelas saudáveis da sua memória? Como que eu vou transformar um lixo em adubo, né? Porque o que aconteceu, irmãos, não pode ser mudado, já aconteceu. Mas a pergunta é: o que você aprendeu com aquilo que aconteceu, né? Então, assim, o que você fez com o que fizeram com você? Qual a lição que você tirou dessa situação toda? Vamos colocar o nosso exemplo aqui do Brasil. O que você aprendeu nessa pandemia? Sabe? Então, assim, o que você aprendeu? Quando veio o medo, quando veio o pânico, quando veio a solidão, qual foi o caminho que você traçou para sair disso, né? Então nós precisamos pensar nessas coisas. Quando vem aqueles lixos na nossa memória, você não ficar como a vítima, né, dentro de uma armadilha, mas você olhar para ele e você saber o que eu aprendi com isso. Amém? Outra técnica que ele traz, então nós falamos dessa técnica de reeditar as janelas traumáticas, né? E reconstruir janelas saudáveis. A outra técnica da gestão das emoções que ele traz é o seguinte: não tente deletar da sua história as pessoas que o frustraram.
Dance com elas a valsa da vida com a mente desengessada. Então ele fala assim, olha, tente apagar seus desafetos. Essa atitude só fará com que eles durmam com você, namorem seu travesseiro e perturbem seus sonhos. Há pessoas que passam a vida toda tentando varrer da memória as violências que sofreram, os inimigos que as perturbaram, sem nenhuma eficácia. E por que não conseguem? Então, ele, como estudioso da mente, porque ele estudou a construção dos pensamentos, ele diz que quanto mais você tenta se livrar daquele pensamento, daquela pessoa que te feriu, mais essas ideias se cristalizam. Fica mais forte ainda, né? Então, ele diz o seguinte, olha, que na relação com pessoas que são íntimas, frequentemente, as pessoas têm uma necessidade neurótica de mudar o outro. E ele diz, quem nunca tentou mudar alguém que é teimoso, complicado ou radical? Quase todos já tentamos e nos frustramos. Então, o que ele está colocando? Quando você fica tentando mudar o outro com aquela necessidade neurótica, você se frustra. Se a gente for para a Bíblia, nós que somos cristãos, aquele que convence a pessoa do pecado, da justiça, do juízo, que traz mudanças, quem é? É o Espírito Santo. Então, toda vez que você tenta neuroticamente mudar a outra pessoa, você se frustra, né? E ele fala que, olha, ao entendermos os mecanismos mentais e as técnicas da gestão da mente, compreenderemos que a conta emocional fica mais barata se convivermos com as pessoas difíceis sem um compromisso ansioso de transformá-las. Então, assim, dar tempo ao tempo na vida das pessoas é importante. Amém? Porque se você convive com a pessoa e você perturba ela dia e noite, quer mudar o jeito dela, quer fazer com que ela seja uma outra pessoa, tenha uma outra personalidade, além de você se frustrar, ele vai falar aqui mais para frente, que você vai estar como se você estivesse tocando na fera que está dentro da pessoa. Então, assim, olha que coisa interessante. A Bíblia fala o quê? Faça os outros aquilo que você quer que eles façam a você, né? É o princípio de empatia. Então, a palavra de Deus já tinha nos mostrado inúmeras questões que hoje doutores estão descobrindo na ciência. Então, assim, o que a palavra de Deus também nos ensina? Ame o outro como a você mesmo, né? Então, nós precisamos entender que quem muda as pessoas, quem fez a pessoa daquele jeito é o Senhor. Nós podemos orientar a pessoa, nós podemos aconselhar a pessoa, mas não ter a necessidade neurótica de mudar a pessoa. Porque tudo tem seu tempo, tem seu modo, tem sua hora, tem seu momento. Amém? E ele vem falando o seguinte, que sentimentos de ódio, raiva, ciúme, inveja, exclusão, vingança, tornam-se os desafetos em nossa mente. Ele vai pegar esses desafetos que você está sentindo, vai tornar em gigantes e vai estimular o fenômeno RAM, que o fenômeno RAM é quando a mente, ela arquiva tudo que você está vivendo, né? E aí ele vem dizendo que você ficar sentindo isso, porque você está tentando mudar o outro, você vai fazer esses sentimentos se tornarem gigantes, você vai abrir a janela killer, que é a janela traumática, né? E você vai poluir toda a atmosfera da memória. E ele diz, ferir a quem nos feriu é um modo de perpetuar a violência e engrandecer quem não merece. Né? O ódio merece ser engrandecido? Não. A raiva merece ser engrandecida? Não. Então ele vai dizer, mas uma mente livre não é uma mente que se livra das pessoas que a ferem, mas é uma mente que não gravita na órbita delas, uma mente que segue uma trajetória própria. E ele pergunta, você tem sua trajetória própria? Então, o que é orbitar? É ficar girando ao redor. Por exemplo, você tá magoado com a pessoa, aí você só fica falando dela o tempo todo. Isso é você girar na órbita dela. E ele está dizendo o quê? Em vez de você ficar girando na órbita da pessoa, segue o seu caminho. Entende? Não fica preso a essas coisas. Então, assim, ele fala o seguinte, que tem gente que fica assim, querendo
por exemplo, eu quero excluir esse pensamento, essa pessoa. E ele fala, olha, isso aí você só vai conseguir se você tiver uma doença degenerativa, um tumor no cérebro, se você morrer. Então, já que você está vivo e não vai conseguir, porque ele fala que a memória arquiva mesmo tudo, e a gente não pode ficar lutando contra isso, então a gente precisa reeditar isso. Em vez de ficar tocando naquele ponto o tempo todo, segue o seu caminho, né? E ele fala assim, olha, se você conviver com inúmeros animais, com milhares de animais, você talvez nunca vai sofrer uma frustração sequer. Mas se você conviver com um único ser humano, cedo ou tarde as frustrações virão. As decepções mais profundas estão ligadas às pessoas que mais amamos, aquelas às quais nos doamos e de quem esperamos o reconhecimento, mas que muitas vezes nos respondem de forma reversa, com calúnia, rejeição, crítica injusta e traição. E se quiser sobreviver no teatro social, não tente, ele fala, não tente deletar essas pessoas, porque elas vão continuar vivas nos bastidores da sua mente e de maneira privilegiada. E ele ensina dizendo assim, e ele diz assim, não se isole, não se enclausure, né? Não fique plugado na televisão, dialogue, participe, troque experiências, seja um engenheiro das janelas lights, né? Troque lights em sua memória, não aposente a sua mente. E ele fala assim, olha, apesar do convívio com pessoas ser uma fonte de estresse, nada anima tanto a emoção e irriga tanto a cognição quanto a socialização. Então, o que acontece? O ser humano, ele foi feito para quê? Para se socializar, né? É melhor se perturbar com o estresse causado pelos outros do que com os fantasmas que nós construímos no isolamento social. Então, tem gente que se isola, vai para dentro de um quarto, se pluga na televisão e lá ele fica, porque ele sofreu uma frustração. E ele está colocando aqui como uma coisa natural, não adianta, né? E outra coisa que eu já ouvi outros doutores falar é essa necessidade de reconhecimento, você tem que ser liberto disso, né? Fazer o bem porque nós fazemos o bem, porque é bíblico. Mas não ficar esperando o reconhecimento. Porque se você fica esperando o reconhecimento e esse reconhecimento não vem, você se frustra. Então nós precisamos abençoar e amar e cuidar e fazer o nosso melhor por uma questão de prazer, de caráter, de Bíblia, né? E ele fala, aqueles que nos decepcionam, esses nos encarceram. Quando você se sente decepcionado com alguém, você se torna encarcerado, você se torna preso. E ele fala assim, olha, muitos milionários empobrecem e muitas celebridades perdem seu brilho porque não vivem minimamente essa técnica, que é a técnica da gestão da emoção, né? Você já deve ter ouvido que por trás de uma pessoa que fere, há sempre uma pessoa ferida. Ninguém faz os outros infelizes, se não for ele mesmo infeliz. E ainda que pensemos que os outros programam seu comportamento ferino, não somos obrigados a consumir emocionalmente aquilo que não nos pertence. O que ele está colocando aqui? Não se alimente de coisas ruins. Não fique preso a isso, tá? Ainda que as pessoas tenham um comportamento violento, agressivo, que fere, você tem autoridade para não ficar preso a isso, tá? Isso não te pertence. Isso não pertence à sua mente. Então, não fica na órbita dessas pessoas. Segue a sua vida com saúde, né? Ele fala que ninguém é perfeito, e a gente sabe disso. Biblicamente, o que a Bíblia fala em Romanos? Todos pecaram e destituídos estão de quê? Da glória de Deus. Aquele que diz que não tem pecado, ele é o quê? Ele é mentiroso. Está lá em 1 João. Então, coisas que a palavra de Deus vem falando, os doutores vêm falando também, né? Então ele diz, você não é perfeito, né? Por mais ético, por mais transparente, por mais humilde que você seja, sem que você perceba, às vezes você frustra as pessoas, né? Então, por mais amável que seja, em muitos momentos a gente nunca vai corresponder às expectativas de todas as pessoas. Jesus
Por mais milagres que o Senhor fez, o Senhor não correspondeu às expectativas de todas as pessoas, irmãos. Jesus não curou todas as pessoas, né? Teve cidades que não aceitaram Jesus, igual Jesus, ele transmite isso quando ele fala Jerusalém, Jerusalém. Jerusalém estava matando seus profetas. Quando o apóstolo Paulo fala, né? E quando Jesus também menciona que ele veio para os seus, para os judeus, e ele não foi reconhecido. Aí entrou quem? Os gentios. E nós estamos hoje enxertados na videira por causa da graça do Senhor. Então, olha só, se Jesus Cristo, ele não correspondeu à expectativa de todos, Jesus Cristo não foi aceito em todos os momentos, né? A mesma multidão que aclamou, hosana nas alturas, foi a mesma multidão que o crucificou. Então você acha que a gente vai conseguir responder, por mais amável que a gente seja, a todas as expectativas? Não. Só que a pessoa que não sabe disso, igual os líderes, pastores que não sabem disso, eles se matam. Porque eles se sentem culpados. Então, a gente precisa ter esse entendimento, né? Conviver em sociedade, existe gestão da emoção. E gestão da emoção, liderança de emoção, exige a arte da tolerância. E a arte da tolerância exige amar mais e julgar menos. E não a compulsão de apagar da memória quem nos decepciona. Então, assim, a nossa saúde emocional, ela vai nos convidar a ter uma mente desengessada, né? Ele fala de uma valsa social, né? Quando você estuda a questão da valsa, você vê que as pessoas vão mudando de órbita, eles vão mudando de lugar, né? Então é isso que ele está colocando. Você tem que ter, vou colocar aqui com as minhas palavras, um jogo de cintura, para você não se contaminar, para você proteger as suas emoções. Aí o que vai acontecer? Você vai irrigar o jardim da sua memória. Você vai reurbanizar aquela paisagem deteriorada, aquela paisagem escassa, né? Aquela memória que machucou, que doeu, você vai estar reurbanizando. Você vê que uma cidade, quando ela é reurbanizada, ela estava com alguns defeitos, né? Ela estava com algumas praças feias, e aí ela foi o quê? Reurbanizada. E aí nós vamos o quê? Reciclar esse lixo, né? Você vê que às vezes o banco da praça está feio, mas ele vai ser pintado, vai ser organizado. Eles vão plantar novas árvores, novos jardins, novas sementes, né? E de repente aquela praça vai ficar linda. Então é isso que a gente tem que fazer com a nossa memória. E as pessoas radicais, né, as pessoas que não têm essa flexibilidade, esse jogo de cintura, são as mais infelizes e são as mais ansiosas, né, no teatro social. Então, hoje eu quero deixar para vocês essas técnicas e nós vamos estar trabalhando mais algumas. Eu vou falar só mais alguma outra aqui, tá bom? Para não ficar muito cansativo. Outra mega técnica que ele traz, que agora ele vai falar de megas técnicas da gestão da emoção, né? Para você que está chegando agora, a gente está tendo uma conversa sobre o livro Gestão das Emoções de Augusto Cury, tá? Que é um doutor que trabalha nessa área e tem mais de 70 milhões de livros escritos no Brasil e fora do Brasil. Olha o que ele ensina. Para você desarmar as armadilhas mentais e construir relações sociais saudáveis. Olha o que ele ensina: pensar antes de agir. O que Salomão ensinou em Provérbios? Peca quem é precipitado. Tá vendo como a palavra de Deus é maravilhosa e completa? E ela nos ensina? Então ele ensina aqui, irmãos, o seguinte: ninguém pode ser um grande estrategista, capaz de elaborar projetos que se sustentem a médio e a longo prazo, se ele for uma pessoa que reage por instinto, por impulsividade, se ele for aprisionado pelas armadilhas mentais. As pessoas impulsivas que reagem por instinto,
elas não estão preparadas para dirigir uma empresa, uma instituição, quanto mais a própria vida. Mas elas podem se reinventar e aprenderem a gerir as suas emoções. O que aconteceu com Pedro quando Jesus foi entregue por Judas por algumas moedas? O que Pedro fez? Pedro, ele cortou a orelha do soldado. Ele era explosivo, né? Ele cortou a orelha do soldado e Jesus deu uma bronca nele. Jesus pegou a orelha do soldado, olha a diferença, e colocou no lugar. E falou para ele, será que se eu quisesse, Deus me mandaria muitos anjos aqui? Então ele era uma pessoa que é impulsiva. E ele vem falando aqui, olha que coisa linda como a Bíblia já nos fala e nos ensina tantas coisas, né? Por isso que tem um texto que eu não me lembro, que ele fala assim, que quando você lê a Bíblia, você fica muito mais instruído, mais do que os eruditos, né? Então, assim, Augusto Cury fala, olha, deveríamos treinar diariamente a habilidade de pensar nas consequências de nosso comportamento. Aprender a recolher as armas durante o foco de tensão e frustração. E não ser escravo da ditadura da resposta imediata. E, acima de tudo, a se dar o direito de pensar antes de reagir. É vital para desatar cárceres psíquicos, construir respostas brilhantes e edificar relações saudáveis. Grande parte dos seres humanos tropeça nessa empreitada, incluindo intelectuais e líderes mundiais. Então ele vem falando que líderes mundiais caíram por quê? Porque foram impulsivos, né? As pessoas dão respostas imediatas. As pessoas, aquela questão do fenômeno que eu vou falar daqui agora, sobre o bateu, levou. Então ele fala assim, você tem que se dar o direito de pensar antes de agir. Que quando você está tenso, nervoso, esse mesmo autor, ele fala que os primeiros minutos de tensão são os mais perigosos da vida. Então nós temos que recolher as armas quando a gente está extremamente nervoso, antes de ser impulsivo, né? Então olha só, ele fala assim, ó, você não é obrigado a responder rapidamente a filhos, parceiro, amigos, colegas de trabalho. É melhor se passar por lento do que falar bobagens ou tomar atitudes impensáveis. Ser instintivo depende da carga genética, não demanda transpiração nem treinamento. Mas controlar o instinto animal, superar a ditadura da resposta, se interiorizar e pensar antes de reagir, são funções complexas, não cognitivas e devem ser treinadas ao longo da vida, né? Então, o que ele fala? Você precisa treinar isso. Antes de você responder rapidamente, porque a gente está na sociedade fast food, né? Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser para ontem. Por isso que essa pandemia treinou muita gente, porque tem gente que não sabe esperar, não sabe ter paciência, né? Não sabe se submeter à autoridade, não sabe ser obediente, não sabe se cuidar. As pessoas que não se amam, que não sabem se cuidar, se arriscaram e milhares morreram, irmãos. Milhares morreram. Então, o que ele está falando aqui? Que você tem que se dar o direito de, antes de responder a filhos, a esposo, a pessoas, você precisa se dar o direito de pensar. Então, pense antes de reagir, né? E ele fala assim que sob o ângulo da gestão da emoção, ou seja, dentro dessa liderança emocional forte, não é quem mostra força física, e sim força intelectual. Não é quem grita, mas quem expõe as suas ideias de forma branda. O que a Bíblia diz? A palavra branda desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Não é quem pressiona para subjugar os outros, mas quem usa o diálogo para influenciar pessoas e lhes dá o direito de criticar, né? A força produz bajuladores, a inteligência produz amigos. Quando a pessoa é autoritária,
ela produz suas bajuladoras. Mas quando você é uma pessoa intelectualmente inteligente, você sabe o momento de falar, respeitando o limite dos outros, você vai produzir amigos, né? Jesus, ele falava, eu já não vos chamo discípulos, eu já não vos chamo servos, eu chamo vocês de amigos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas amigo sabe, tá vendo? Então Jesus já vinha ensinando para nós um modelo de liderança. Quando você grita, automaticamente você já perde a autoridade, né? Então, assim, o poder cultiva servos, mas o diálogo produz mentes livres, né? Então, o que nós temos cultivado? E outra técnica que ele fala aqui é não reagir pelo fenômeno da ação-reação. Ele fala assim, ó, não são só as drogas que viciam, os comportamentos também. Nada vicia tanto o circuito da memória quanto reagir rispidamente, atritar, discutir, valorizar picuinhas, ser intolerante a frustrações. Esses comportamentos levam a fenômeno RAM e depositam entulhos na memória, ou seja, arquivar janelas killer que formam núcleos traumáticos. Elas sequestram o eu. A autonomia fica engessada. Já viu que tem pessoas que elas valorizam picuinhas? Aqueles que estão de pé, irmãos, são pessoas que caminharam. Porque se você for valorizar picuinha, você deixa até de viver. Então, assim, na vida, as árvores que dão frutos, elas serão apedrejadas. O próprio Jesus, as pessoas diziam que ele expulsava demônios por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Eu estou te falando de um homem que fazia milagres, que curava o cego, que curava o paralítico, que ressuscitava o filho da viúva. Este homem foi chamado disso. Mas ele caminhou rumo ao propósito de Deus. Então nós precisamos caminhar, né? Ele vem falando aqui que as pessoas belas emocionalmente podem sofrer diminuição do limiar para frustrações e se tornar intolerantes e irritadiças se não aprenderem a proteger as emoções. Pessoas calmas podem, pouco a pouco, se transformar em ansiosas e impacientes e formarem núcleos traumáticos. Pessoas otimistas podem se converter em pessimistas, mórbidas, especialistas em reclamar, se não aprenderem a filtrar estímulos estressantes. Então, o que ele está falando? A pessoa pode ser linda por dentro, linda emocionalmente, mas se ela não proteger as emoções, ela pode diminuir o limiar para frustrações, ou seja, vai ficar mais difícil de romper esse momento de frustração, se ela não se protege. Pessoas que são otimistas, né? Pessoas podem se converter em pessimista se ela não se proteger. O que a Bíblia fala, irmãos? Quem está de pé tenha cuidado o quê? Para não cair. É o que ele está colocando aqui nas palavras de um doutor, né? Então, assim, nós temos que caminhar para o propósito de Deus, mas também entender, assim, como é que eu vou amar o outro se eu não me amar? Como é que eu vou cuidar do outro se eu não me cuidar, né? Então, assim, há uma asfixia das mais saudáveis características da personalidade se a pessoa não se cuidar. Então, você é uma pessoa única. Você foi criado com uma personalidade única. Então, você tem que aprender a se proteger, né? O melhor sempre está por vir. Então, assim, ele fala o seguinte, olha, quando os filhos são bebês, os pais têm paciência com seus erros, dão risadas quando eles lambuzam a cara. Contudo, quando os filhos crescem, muitos pais se tornam intransigentes, não suportam contrariedades, tolhem a leveza da vida, convertem-se em um manual de regras e críticas, em vez de um manual de vida, de inteligência, de superação da dor.
viciam-se em apontar as falhas dos filhos, em vez de apontar caminhos. E ele diz: você é um viciado em apontar falhas ou você estimula os seus filhos a pensar, né? Então, quando a gente tem os bebezinhos, eles aprontam bastante, né? E a gente acha lindo. E quando cresce, a gente fica aquela pessoa viciada em criticar, aponta só a falha, só o defeito. Então, ele diz o seguinte, que é paradoxal, né? Então, é uma coisa que milhões de pais fazem, conversam com seus filhos quando eles ainda nem sabem falar, né? E exaltam cada palavra que eles aprendem, mesmo que eles falem errado, ele está dizendo aqui que os pais conversam com os filhos. Mas aí quando os filhos crescem, que aprendem a conversar, o que os filhos ouvem? Fica quieto, menino, cala a boca. E quando os filhos precisam dialogar, os pais se calam sobre o que é essencial. Eles não têm paciência de perguntar para os seus filhos sobre os seus pesadelos, sobre as suas crises, sobre as suas dificuldades, sobre como que ele pode contribuir para que eles sejam mais felizes. E ele fala que os educadores, por sua vez, não aprenderam a gerir as suas emoções. Então, eles são especialistas em dar broncas, em formar mentes opacas e não livres. Quantas pessoas nós conhecemos que foram traumatizados por pais, ou por líderes, ou por professores? Inúmeras, né? Então, a comunicação falha é a maior fonte de destruição dos mais belos romances. A comunicação, ele fala aqui, que tem que ser ativa. Você precisa se preocupar. O que está acontecendo, né? Como é que você está por dentro? Está tudo bem? Você quer falar alguma coisa? Por que você está assim chorando? Então, muitas vezes, os líderes ou os pais, eles nem estão aí para ouvir o que está no coração desses filhos, né? Ele fala, muitos casais começam a relação no céu do afeto e a termina no inferno dos atritos. No começo do romance, são tolerantes, educados, gentis. Alguns homens abrem até a porta do carro para a parceira. No entanto, com o passar do tempo, tornam-se peritos em criticar, corrigir, valorizam aquilo que é irrelevante, têm a necessidade de mudar o outro, têm ataques de ciúme. Quando percebem, estão viciados e não conseguem deixar de discutir um com o outro. Você nutre o seu romance ou você o asfixia? E outra técnica para a gente terminar esse sábado maravilhoso, que a gente está um pouquinho dentro do tempo ainda, é exaltar a pessoa que erra antes de exaltar o erro dela. Então, assim, ele vem falando que quando a pessoa vem conversar com você porque ela errou, em primeiro lugar, você libera sobre ela os elogios sobre ela. Numa segunda oportunidade, você conversa e trata aquele determinado assunto, entende? Então, ele vem falando que muitos adolescentes, eles estão se mutilando fisicamente, a gente sabe que isso é verdade, se cortando, né? Muitos estressados, muitos estão com aquele instinto, né? Com aquela fera dentro delas, instigadas. Então, nós precisamos começar a trabalhar o elogio, né? Você viu o que a Bíblia fala para nós? Quando alguém falar mal de você, o que você tem que fazer? Falar bem dessa pessoa, né? Exaltar as qualidades dessa pessoa. É difícil? É. Mas é bíblico? Então, assim, ao invés de ficar diante dela o tempo todo, expondo a falha, apontando, criticando, começa a liberar palavras de bênção. A Bíblia não manda você abençoar aqueles que te perseguem? Então, é uma técnica, né, para você guardar as suas emoções. Então, assim, ele fala que treinar o autocontrole para nunca ficar exaltando o erro de um filho, aluno, colega de trabalho, cônjuge, em primeiro lugar, é vital para proteger as emoções e para você patrocinar a reflexão, né, e a consciência crítica.
Então, gerir a emoção faz toda a diferença para que a gente pacifique os nossos instintos e abrande todo tipo de violência. Nós não temos que desprezar a fera que está em nós, e sim gerir a emoção para domesticar esta fera, para transformar num animal de estimação. Então, às vezes, quando vem os impulsos violentos, você precisa liderar a sua emoção para domesticar isso, né? Então, irmãos, eu vou parar por aqui nessa noite, né? Eu espero que tenha sido produtivo o nosso tempo, né, de aprendizado, e nós vamos dar continuidade, crescendo, né, melhorando, amando melhor as pessoas, sendo mais solidários e sendo mais saudáveis, tá? Então, assim, cuide da sua mente, cuide das suas emoções, não deixe entrar nas suas emoções, né, a tudo aquilo que vai roubar a sua paz. Guarda os seus pensamentos, guarda a sua memória, né? Abra as janelas light, traga sempre boas coisas, bons pensamentos, bons aprendizados sobre aquilo que você viveu que talvez foi traumatizante, foi estressante. Amém? Biblicamente tudo passa, mas o amor de Deus permanece para sempre. Eu quero orar por você nessa noite e abençoar a sua vida, né? Se você acha que é edificante esse tempo de aprendizado, que nós estamos crescendo juntos, que você possa compartilhar este vídeo, também falar ali no grupo da igreja o que você aprendeu, porque as pessoas também vão ser incentivadas a crescerem conosco, tá bom? Que Deus te abençoe. Senhor, muito obrigada por essa noite, porque o Senhor nos ajudou a conectar a tua palavra com aprendizados de pessoas que são tão consideradas sábias no mundo. E nós vemos que antes dessas pessoas, o Senhor já havia falado pela tua palavra. E nós te agradecemos nessa noite. E queremos sim, Senhor, proteger as nossas emoções, proteger os nossos pensamentos e nos cuidar melhor nesta área. Em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos cada pessoa que está ouvindo esta live. Nós te agradecemos porque tu nos ajudou nesta noite. E nós entregamos as nossas vidas e a nossa noite nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, querido. Obrigada, viu? Ore por nós e nós estamos orando por vocês. Um beijo.